Bem-vindos ao ambiente de estudos do oftalmocurso. É isso mesmo, pessoal. Essa frase que é a mais escutada da oftalmologia brasileira nos últimos anos, né? Com certeza você vai escutar falar muito dela, porque é assim que a gente começa as nossas aulas aqui no oftalmocurso. Você que se cadastrou para essa aula assim magistral, o que o R1 precisa estudar antes de começar a residência, é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou o Dr. Sérgio Canabrava, cirurgião de catarata, um dos coordenadores científicos aqui do Grupo Médio de Aula e do oftalmocurso, preceptor lá da Santa Casa de Belo Horizonte, do Centro Oftalmológico de Belo Horizonte, de Minas Gerais, tá? E é um prazer estar aqui com você para essa aula, é um prazer estar com você ao longo dos cursos que você vai ainda fazer com a gente, com o oftalmocurso, que a gente vai poder te ajudar ao longo da sua residência e, claro, nas trombadas de congresso, né? Sempre que você estiver no congresso de catarata e trombar comigo lá, ô professor, fui seu aluno e etc, vai ser um prazer, me conta de onde você é, qual a residência, tira dúvida, Sérgio, estou precisando disso em catarata, estou com essa dúvida, para que lado que eu vou, isso para mim é um prazer, você pode me adicionar no Instagram também, a gente gosta de ensinar, a gente gosta de trabalhar com isso. Vamos falar dessa aula agora, né? Você se cadastrou, ganhou essa aula gratuita, aula muito top, o que o R1 precisa estudar antes de entrar na residência. Eu montei uma aula para você que ela funciona de duas formas. Uma, que eu vou te mostrar tudo que você precisa estudar para adiantar a sua vida no mínimo uns 3 meses na residência, ok? Você vai pegar, então, antes de entrar no R1, se você chegar com isso aqui tudo mastigado, você vai ter eu te garanto, posso mudar meu nome, eu te garanto que você vai adiantar em muito o seu aprendizado nos primeiros meses da residência. Por quê? Como que era antes de existir o oftalmocurso? A gente chegava no R1 não sabia nada disso. A gente tinha que sair pesquisando, as coisas não existiam, as coisas eram perdidas por aí. Então você tinha que procurar um livro aqui, um livro ali, etc. E você não sabia o que estudar. Agora eu já mostro para você os itens que você chegará e vai adiantar para você. Sérgio, eu preciso obrigatoriamente fazer o oftalmocurso? Não, você não precisa. Aqui a gente mastiga para você. Se você for fazer o curso nosso, você vai receber o material, as apostilas, tudo mastigado para você já chegar na residência preparada. Mas você pode estudar sozinho também. Né? Tem pessoas que são mais autodidatas, que conseguem comprar um livro na internet ou pegar um livro de um colega e estudar estes itens. Então eu montei essa aula da forma que você vai poder ou estudar sozinho, claro, sozinho, pegando o material de um colega, comprando algum livro, ou você poderá se inscrever no curso do oftalmocurso, tá bom? Mas, com certeza, vai ser muito vantajoso aqui ao final para você. Primeiro ponto, a anatomia, tá? Por que você tem que estudar anatomia? Porque, gente, nós, ao chegarmos na residência de oftalmologia, nós não sabemos nada, zero de anatomia ocular. Mal sabemos onde está a pupila e a córnea. Não adianta mentir, porque essa é a realidade minha, de vocês, de todos. Quando eu terminei a faculdade de medicina, eu não sabia praticamente nada de oftalmologia. E cada vez mais as faculdades têm tirado essas matérias do currículo. Você pode tentar fazer como optativa e etc., mas você tem muito pouco contato. Então, é de suma importância que você saiba o básico sobre as estruturas oculares. A córnea, para que ela serve, a retina, para que ela serve, o nervo óptico, o cristalino, a íris. Se você já chega com essa anatomia mastigada, na hora que o seu preceptor for estar discutindo com você, você viu aquela lesão na íris? Você viu essa observação aqui no esfíncter da íris? Ou no dilatador da íris? Ou você viu aqui a córnea, como tem uma alteração no endotélio da córnea? Você já vai entender o que você tem que olhar no seu exame oftalmológico. Por isso a anatomia é importante, tá? Então perceba, depois que eu te expliquei de anatomia, eu vou te explicar os outros pontos importantes para você entender por que esses tópicos são importantes para o seu estudo. Vamos para o slide 2. O slide 2 a gente tem que falar do exame oftalmológico básico. Aí a equipe de produção, a equipe de marketing vai colocar aí do lado os 9 tópicos que eu considero os itens básicos do exame de exame oftalmológico básico. Pode dar um print, pode salvar, gravar, é para você, é um presente, para você saber o que você tem que saber na hora que você for montar o seu exame oftalmológico básico. Então você vai ter lá o prontuário, se for um prontuário digital no seu hospital, ou se for de papel. Com estes 9 itens, você faz praticamente tudo. Sérgio, na minha residência é um pouquinho diferente, eu sei.
Mas isso aqui é como se fosse um geralzão para praticamente todas. Uma ou outra residência vai mudar o nome, em vez de colocar lá, por exemplo, fundo de olho, vai colocar mapeamento de retina, ou em vez de colocar a VVCC, né, Acuidade Visual Sem Correção, vai colocar lá a Acuidade Visual em vez de colocar só AV. Então por aí, vamos lá. Então anamnese. Anamnese, mais ou menos a anamnese básica da medicina mesmo. Tem que fazer a queixa principal, tem que saber a história pregressa, né? Tem que saber a história da moléstia atual, tem que saber a história familiar. De importante história familiar que você precisa saber aqui, glaucoma, e hipertensão arterial e diabetes mellitus. Esses 3 pontos é importantíssimo que você pergunte no exame oftalmológico. Por quê? Se tiver diabetes, você tem que pensar em retinopatia diabética. Ok? O paciente tem diabetes há quanto tempo? Mais de 10 anos? Ou tem que pensar. Será que já está começando a retinopatia diabética? A gente sabe que depois de 10 anos de diabetes, já é plausível de se iniciar uma retinopatia diabética, que é uma diabetes lá na retina. Beleza? Glaucoma. Se tem história familiar de glaucoma, você tem que ficar ligado. Porque aumenta em mais de 9 vezes a chance desse seu paciente ter glaucoma, se um parente dele de primeiro grau tiver glaucoma. Hipertensão arterial, temos que dar uma olhada para ver se tem uma retinopatia hipertensiva. Então são 3 pontos importantes aí na história familiar do paciente. De história pregressa, saber, né, medicação e etc. que esse paciente está utilizando. Beleza? Número 3, motilidade ocular. Motilidade ocular é para observar como está a movimentação dos olhos, se o paciente pode ter algum tipo de estrabismo, né, que é aquele famoso olho torto, se o paciente tem um estrabismo na hora que muda para lá, muda para cá e etc. Beleza? Refração. Refração. O que é a refração? O paciente tem uma ametropia. O que é o termo ametropia, né? Então o termo ametropia é o paciente que é míope, hipermétrope, por aí vai. Tá? Biomicroscopia, nós vamos falar dela aqui ao longo, é o exame que a gente chama da lâmpada de Fenda. Fica tranquilo que eu vou discutir nos próximos slides e mostrar. Apio, pressão intraocular, tá? Que está associado com glaucoma. Então é preciso medir a pressão intraocular. No começo é muito difícil, nós temos que ir lá com um tonômetro, encostar na córnea do paciente, fazer essa medida, mas com o tempo você vai pegando. Fundo de olho, também chamado em alguns locais de mapeamento de retina, para você ver como está a parte posterior do olho, tá? HD, hipótese diagnóstica, e o CD, a conduta, ok? Em alguns locais vai chamar de ID, de impressão diagnóstica. Beleza, vamos entrar então primeiro no exame de acuidade visual. Você está vendo uma tabela aqui. A tabela mais conhecida é a tabela de Snellen, né? Então, quando for falar para você, vai fazer lá o Snellen, vai fazer a tabela de acuidade visual, a distância é normalmente 6 metros, tá? Tem as tabelas outras digitais, digitalizadas com os projetores digitais, que aí pode fazer com uma distância menor, só que você precisa saber que na prática são 6 metros ou 20 pés. Daí você vai observar que se coloca a acuidade visual do paciente 20-20, 20-40, 20-80, porque isso é a distância que ele está enxergando em pés, ok? É assim que se coloca a tabela de acuidade visual. Então esta é a tabela para você entender. Biomicroscopia, então o exame de biomicroscopia, este aparelho que você enxerga aqui agora, que você está observando, com o médico observando pelas oculares, é a lâmpada de Fenda. Então esse aparelho chama lâmpada de Fenda porque ela tem uma fendinha que você controla com sua mão esquerda ou direita e nela você consegue ver as estruturas oculares. Isso é a biomicroscopia, com esse aparelho de lâmpada de Fenda. Sérgio, essa lente que está na mão do médico aqui é uma lente de 78 dioptrias, tá? É uma lente que vai ser utilizada para a gente conseguir ver o fundo de olho. Quando a gente está sem a lente, a gente vai observar a córnea, a íris, o cristalino. Quando a gente coloca a lente, a gente vai conseguir ver o fundo do olho, ver lá o nervo, os vasos e o polo posterior da retina. Não conseguimos ver bem a periferia. Sérgio, é muita coisa. Sim, é um aulão para você ir anotando, por isso que o nome da aula é o que você precisa saber antes de começar o R1. São os termos. Se você sabe esses termos, não esses termos, a teoria disso tudo, você vai chegar com um passo bem na frente. Colírios. 2 colírios principais. O primeiro de fluoresceína, que é esse colírio amarelinho, tá? Que ele cora
as lesões no epitélio da córnea. Como uma córnea é transparente, muitas lesões não são observadas na hora que a gente coloca na lâmpada de fenda, na hora que coloca no exame de biomicroscopia. Então esse colírio que está aqui do lado para você, a fluoresceína sódica, tá? É o colírio que vai te acompanhar com muito carinho nas urgências. Você tem que ter muito cuidado com ele, ele mancha o paciente todo. Por quê? Ele serve para mostrar para vocês, entre aspas, lesões escondidas, beleza? O próximo, midriáticos, o midriacil, tem a atropicamida, que a gente chama de midri. Tem muita gente que chama, dilata lá com midri. O que é isso? Para dilatar o olho, como você está observando neste paciente. Então ele provoca uma midríase no paciente. Midríase nada mais é que a dilatação da pupila. Para que a gente precisa dilatar a pupila? Para ver o fundo de olho. E para que a gente tem que usar um midriático ou um ciclopentolato, que é um outro tipo de colírio que também dilata o olho? Para relaxar a acomodação. A acomodação do corpo ciliar, que aí o paciente fica relaxado e a gente tem o grau real daquele paciente. É o que a gente chama de refração sob ciclopegia, tá bom? Nós vamos falar disso mais à frente. Aqui eu vou te apresentar o Dr. Luiz, tá? A produção está colocando a foto aí, Dr. Luiz é o nosso outro coordenador, nosso professor que cuida da parte de retina e cuida de grande parte do R1 aí com vocês. Vocês vão ter muito contato com ele ao longo do ano. E esse aqui é o exame do fundo do olho, né? Também é chamado mapeamento de retina, quando a gente vai ver a periferia da retina. Quando a gente vê só esse fundo do olho assim, aí você vai conseguir ver aí o nervo óptico, vai ver as artérias, vai ver a mácula e você vai ver que o vítreo está transparente. Então a gente normalmente começa um exame de fundo do olho vítreo transparente. Por quê? Porque você está conseguindo ver lá atrás. Quando você pegar pela primeira vez na sua residência um vítreo que está opaco, opacidade, ou que está com uma vitreite, né, com a inflamação do vítreo, você não vai conseguir enxergar lá atrás a retina, não vai conseguir enxergar os vasos, não vai conseguir enxergar o nervo do olho. Ok? Aí depois você escreve de escavação barra diâmetro. É quanto que é a escavação do nervo óptico e o diâmetro dela. Ok? Por quê? Porque isso está relacionado com glaucoma. Então escavação, diâmetro relacionado com glaucoma. Um paciente que tem uma escavação diâmetro, ou seja, um buraquinho grande, que a gente não tem nesse olho aí que você está vendo, neste nervo, se ele tem um buraquinho grande, a gente tem que pensar em glaucoma. Tá bom? Artérias e veias estão tortuosas, ou a gente vê microhemorragias, exudatos aí no fundo do olho? Nesse caso não, ok? E aí você fala, como está a mácula? A mácula é a região central da retina, é onde que é a área mais nobre da visão, ok? Então esse é um resumo de exame do fundo do olho. Outro tópico que você tem que saber, lentes básicas para o R1. Então, duas que você precisa. A lente de 20 dioptria, que é essa maior zona aí, que serve para você ver o mapeamento da retina, ou seja, a periferia da retina, porque a periferia da retina pode ter algumas lesões que podem provocar um descolamento de retina, que é uma outra doença que vai te acompanhar ao longo da residência, ou a de 78 ou 90, tá? Então vamos lá. A de 20 é uma, ok? Mapeamento de retina. Para ver o fundo de olho, ou seja, para ver o nervo com maior detalhe, a gente chama com maior magnificação, você pode escolher ou a de 78 ou a de 90. Tá? Quanto maior a dioptria, maior a magnificação. Então uma de 90 magnifica mais, a de 78 magnifica um pouco menos, mas ambas são muito boas. Você acha qual que você prefere? Eu sempre preferi, gosto pessoal, a de 78. Tá? Algumas pessoas gostam de 90, eu prefiro a de 78. Então você precisa duas, a de 20 e a de 78 a 90, para ver o fundo de olho. Ok? Refração através do refrator Greens. Então aí entra o Dr. Glauber, foto do Dr. Glauber, Dr. Marcos, que são nossos responsáveis pela parte de refração, a parte mais importante da oftalmologia depois da catarata. Tô brincando, gente. A refração é o nosso ganha-pão. É de onde os pacientes entram, é onde a gente tem a primeira entrada com o paciente. Se você não sabe fazer um bom óculos, uma boa prescrição, o que vai acontecer? Você não vai ter paciente. Não é que você não vai ter paciente, os pacientes vão falar mal de você. Então é a cara, né? É o cartão de visitas do oftalmologista. Então por isso a importância de fazer um curso de refração. E aí a gente tem o curso de refração do professor Glauber, excelente, tá? Já o Dr. Marcos, ele cuida do curso de refração do R3 para a prova do CBO, né? A prova de título que você tem que fazer ao final da residência, e ele cuida também da refração básica do R1, porque no nosso curso do R1 você tem um curso básico de refração para te trazer as bases da refração. Você quer se aprofundar um pouquinho mais? Tem o curso avançado do Dr. Glauber. Beleza? Tá aqui a imagem agora do refrator Greens, é esse aí, tá?
Então você vê essa paciente, essa senhorinha atrás do Greens, e aí ele tem vários itens que você tem que aprender a mexer nesses itens. Tem uma aula muito bacana do Dr. Glauber e do Dr. Marcos também, que está lá no seu curso, e você consegue ali colocar para saber se o paciente é míope, se é hipermétrope, se você tem que colocar um astigmatismo para ele. Então, depois de eu falar do Greens, você tem dois termos que você tem que saber, que é a refração dinâmica e a refração sob cicloplegia, ou chamada estática em alguns serviços, tá? Primeiro, o que é a dinâmica? A dinâmica é aquela refração que você chegou agora no consultório do oftalmologista e não pingou colírio nenhum. É o paciente com corpo ciliar, com músculo ciliar contraído, ok? Isso é dinâmica. Então existe chance de ter erro ali, porque o músculo pode estar muito contraído, o músculo ciliar, que é um músculo que a gente tem lá dentro do corpo ciliar, que faz a gente enxergar para longe e para perto. Ele ajuda na acomodação, que é o termo. Beleza? Você quer relaxar esse músculo? Você usa o midriático. O midril, que eu tinha mostrado para você, é um ciclopentolato, que aí é a refração sob cicloplegia, que é o recomendado, que é com o músculo relaxado. Tá? Então são dois termos que você também tem que estudar antes de começar o R1. O que é a refração dinâmica e a refração sob cicloplegia. Beleza, agora a refração para perto, a famosa adição para leitura. Pessoal, depois dos 40 anos, esse músculo ciliar que ele contrai e relaxa, ele não consegue atuar tanto, porque o cristalino vai ficando mais enrijecido. Como o cristalino vai ficando mais enrijecido, depois vai dar catarata, o músculo que conseguia movimentar esse cristalino, deixando ele mais, vamos colocar gordinho, mais circular ou menos circular, né, mais fininho, ele não faz, ele vai diminuindo essa força. Então você imagina que você tem uma lente biconvexa, ok? Que ela é mais fininha, essa lente está focando mais para longe. Na hora que você tem uma lente mais gordinha, lá da óptica e refração que a gente estudou no segundo grau, o raio tem uma refração maior e faz você enxergar para perto. Só que com isso a gente vai perdendo esse cristalino, vai ficando mais enrijecido após os 40 anos, você precisa colocar um óculinho para perto, que é o que o pessoal fala, meu braço está esticando. Então na hora que você chegar lá com o seu familiar, mas eu tô enxergando mal para perto, e você está na primeira semana de residência, lembra, é porque está dando essa doença que chama presbiopia. O paciente está começando a perder a visão para perto, ok? Então, como que a gente tem essa tabela que você está vendo aqui, a tabela de Jäger, a tabela para perto. E o grau que você vai colocar para perto tem mais ou menos uma tabelinha, tá? Ela te guia, mas você tem que testar o paciente na hora que vai fazer a refração da adição para perto. Próximo de 40, mais ou menos uma dioptria. Aí 45, mais ou menos 1,5. 50, mais ou menos 2 dioptrias. 55, 2,5. E 63, aí estabiliza. Por que 63 estabiliza, Sérgio? Porque você perdeu totalmente esse poder de acomodação. E para você ler a 33 centímetros, você precisa de 3 dioptrias. Simples assim. Daquela fórmula de divergência que a gente estudou no segundo grau. D é igual a 1 sobre F. F é o foco. Tá? Tudo isso você vai estudar, você vai aprender no nosso curso de refração na hora que você estiver com a gente aí. Ok? Última coisa básica que você tem que chegar sabendo na residência, o que são os exames propedêuticos básicos, o que é um autorrefrator. O autorrefrator é um aparelho que você passa o paciente e ele já te dá uma prévia do grau. Você pode fazer isso sem esse aparelho? Pode. Antes era feito com a retinoscopia. Algumas residências ensinam a retinoscopia ainda, outras não. O ideal é que se ensinasse. Só que com a existência do autorrefrator, que ele já te dá o grau, esqueceu-se a retinoscopia. Lembra, a retinoscopia não é refração. A refração é o exame que vai medir lá quantos graus você tem. A retinoscopia é o exame que você faz com um aparelho que chama retinoscópio, que ele joga uma luz dentro do seu olho e você, médico, vai colocando o grau para ter uma estimativa de quantos graus você tem para você começar o seu exame de refração. Hoje, né, nos últimos anos, né, há mais de 10 anos, há mais de 15 anos, foi criado o autorrefrator, que ele faz isso para você automaticamente. Outro exame, a ceratometria, é o exame que te dá quantos graus tem a sua córnea. A córnea da gente ela tem um poder, que gira em torno de 42 e 44 dioptrias. Quando você tem um paciente com um grau da córnea, né, uma ceratometria muito alta, você tem que pensar em uma doença que chama ceratocone. Né? Todo mundo já ouviu falar de ceratocone, que é a córnea em forma de cone. Angiografia é o exame que você faz para detectar um paciente com uma retinopatia diabética precoce.
É injetado um contraste e aí você tira a foto do fundo do olho mostrando se tem esses microvasos, esses neovasos, essas microhemorragias aparecendo para você tratar aquela retinopatia diabética com laser. E por último, o OCT, que é a tomografia da retina. Ela consegue mostrar as camadas da retina internas. Por quê? A angiografia só mostra os vasos, só mostra de fora, e o fundo de olho também. Aí você quer ver as camadas que estão lá escondidas, que são várias camadas, você pede uma tomografia, um OCT, para você identificar as doenças. Pessoal, então uma aula muito bacana, uma aula completa para você, que eu te trago tudo, que te dá um guia. Eu sei que antes dessa aula você não sabia o que você tinha que estudar, nem por onde começava. Então a minha intenção com isso é, primeiro, te ajudar. Tá? O oftalmocurso está sempre aqui para isso. Né? Nem todos vocês vão virar nossos alunos, mas muitos, né, de vocês vão estar acompanhando a gente ao longo da sua residência e para a gente é um prazer. São mais de, 13, 14 anos que a gente faz isso, é o curso mais tradicional do mercado, é o curso que já aprovou mais de 5.000 oftalmologistas na prova de tiro do CBO. Não existe nenhum curso que passa nem perto, tá? É o curso que já teve mais de 7.000 alunos. Então estamos aí, é um prazer. Aproveite essa aula. Claro, gostou? Quer se matricular? Quer chegar adiantado? Quer adiantar 3 meses da sua residência? Entra no curso do R1, começa ele antes de começar a sua residência, faz o curso básico e tamo junto. Valeu?